Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. Tem uma frase que muito se fala nas redes sociais, que é: pessoas precisam de pessoas. O que você acha disso? Quais pessoas entraram na sua vida e auxiliaram em quem você é hoje, que auxiliaram no processo de transformar a sua história? Ou melhor, como diz o nosso convidado de hoje, foram facilitadores que auxiliaram a tirar as pedras do caminho para você se transformar em quem você é hoje. E é sobre isso o nosso bate-papo com o nosso super convidado. Mas antes, quero que vocês já curtam esse vídeo, porque é sem dúvida que vocês vão gostar. Curtam esse vídeo, ativem as notificações e tem muitos de vocês que estão assistindo o vídeo conosco e não estão se inscrevendo no canal. E por que eu peço para vocês se inscreverem no canal? O YouTube entende que um vídeo é relevante quando tem mais inscritos. E qual que é a vantagem do Conta Pra Eu ser um canal com vídeos relevantes? A gente consegue alcançar cada vez mais pessoas e as suas histórias, as nossas histórias vão ajudando cada vez mais pessoas, que esse é o nosso objetivo, não é? Então, convido vocês a se inscreverem, a chamarem, convidarem os amigos, os parentes, a darem um pulinho lá no Instagram também, que a gente tem várias postagens legais, tem um canal de acesso, né, na nossa bio, né, um link que vocês conseguem fazer perguntas direto para a Luana Paula, trazerem as histórias e a gente começa assim o nosso 2022, com essa maravilhosa história de um grande amigo, uma pessoa muito especial que eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto quanto eu gosto. Então, seja muito, muito, muito bem-vindo, Wesley Santos! Seja muito, muito, muito bem-vindo, meu grande amigo Wesley Santos. Que honra ter você aqui conosco. Que isso, eu que agradeço, Lu. Na verdade, não tô nem acreditando que eu fui convidada para falar aqui no seu canal. Eu que sempre colocava lá nos meus stories, dava aquele engajamento, né? Eu falei, caramba, será que um dia ela me chama? E não é que ela me chamou? Ó, isso aí é a lei da atração. Exatamente. É uma honra. E, pessoal, eu preciso falar para vocês, que eu já até avisei para o Wesley que esse nosso bate-papo vai chamar Conta Pra Eu Corujão. A gente está literalmente de madrugada gravando aqui para vocês. Então, ó, sintam-se privilegiados. Dizem que quem acorda mais cedo consegue fazer mais coisas no dia, né? Pelo menos gravar o Conta Pra Eu a gente já tá conseguindo, né? Já é alguma coisa. É isso mesmo. Eu tenho um ex-chefe que ele sempre falava que o sucesso começava às 5. E eu acho que eu peguei esse ritmo, encontro pessoas que também têm esse ritmo, então ficou tudo mais fácil. Sim, sim, sim. E é bom, né? A gente já acorda, já vê o pôr do sol, já fica. Ou pôr do sol, o nascer do sol, já fica mais cheio de energia. Eu, pelo menos, né? Já no caso da minha esposa, tá dormindo. Então, eu diria que cada um tem o seu time. É isso mesmo. E é tão interessante, né? A gente já começou num bate-papo, né? Mas é tão interessante essa questão de você respeitar qual que é o seu tempo mesmo, né? Então, assim, eu também sou extremamente diurna. Então, 4 horas da manhã, 4h30, eu já estou extremamente ativa. Só que à noite, meu relógio desliga. Então, se eu estiver em casa de boa, 9, 9h30, eu já quero estar dormindo. Mas no outro dia eu acordo super cedo. Então, assim, é você respeitar realmente o seu próprio relógio, né? Você entender o que te faz bem. Nem me fala, às vezes eu invento de deitar no sofá entre 9h30 e 10 horas e querer assistir alguma coisinha, vixe, é aqueles roncos aleatórios na certa, acordando comigo mesmo, tipo, assustado, hã? Quem? Alguém me chamou? É isso mesmo. Meu amigo, eu sei que a gente já engatou aqui num bate-papo pelo qual eu ficaria horas, mas vamos colocar todo mundo na mesma página, né? Conta pra eu o Wesley Santos por Wesley Santos. Quem é? Bom, é sempre uma pergunta, assim, diferente, né, a gente receber, tipo, quem é você, né, e responder quem sou eu, quem é o Wesley, mas, assim,
falando com as minhas próprias palavras, com o meu próprio ponto de vista, fazendo uma descrição mais formal e depois indo mais informal. Sou Wesley, eu tenho 32 anos, sou engenheiro civil, né? Sou formado aí desde 2015, trabalho na área da construção civil, inclusive somos da mesma empresa, né, Lu? Sim. Trabalho na área da construção a seco. Então, essa é a parte mais formal, assim, do Wesley, né? Já trabalhei também com outras áreas, comecei aí como na área de vendendo sapato e fui parar aqui na área da construção civil. Mas, enfim, conforme as historinhas aí, conforme o vídeo, eu conta para eu, a gente vai sabendo um pouquinho mais, senão eu vou dar muito spoiler. Verdade. Agora, falando mais um pouquinho do Wesley fora da parte formal, né, sem aquela parte tão séria, sou palmeirense, gosto de musculação, gosto de game, gosto de série, gosto de ler, sou bem ativo, né, como você mesmo disse aí, acordo cedo, já às 6 da manhã já estou na academia, então fazer esse vídeo aqui não está sendo tão sacrifício assim, quer dizer, não está sendo nada sacrifício, né, porque esse hábito eu já tenho, então é tranquilo, ainda mais para, como você disse, para bater esse papo, então não tem problema nenhum. Resumindo, esse é o Wesley. Tem mais outras coisas para descobrir, mas aí vamos deixar no mistério, né, Lu? É isso mesmo. Perfeito, meu amigo. Então vamos lá. Aonde começa um pouquinho dessa parte do Wesley que você vai compartilhar conosco, né? O que você trouxe para gente? Bom, eu tenho uma coisa assim na minha mente que eu sou quem eu sou, claro, primeiro ao meu esforço, tenho o meu mérito, mas eu acredito que eu dependo, assim, não dependo totalmente, mas outras pessoas fizeram parte da construção do Wesley. Isso eu tenho muito em mente, né? Sou muito grato e reconheço, né, toda essa ajuda, todo esse companheirismo, toda essa base que eu tive. Então, eu tenho certeza que o Wesley, para começar, ele começou aí pelos meus pais, né? Literalmente falando, mas não no sentido da palavra, com certeza foi pelos meus pais, né? Mas, enfim, não vou expor eles a esse ponto. Vamos preservar, né? Vamos preservar essa parte, mas quando eu digo assim, pelos meus pais, porque eles realmente são um grande exemplo para mim. Para você ter noção, aquela velha história, né, de um casal que veio do Nordeste para ganhar a vida aqui em São Paulo. Meu pai veio com aproximadamente 18 anos, trabalhar como servente de pedreiro. Começou a morar na obra, ele morava no próprio canteiro mesmo, na própria obra, não tinha onde morar. A família dele, como um bom nordestino, eram em 12 a 11 irmãos aproximadamente, em Piripá, Vitória da Conquista, na Bahia, né? Como aquela cultura, não tinha TV naquela época, eles não tinha série, não tinha lá Casa de Papel, essas coisas, tinha que fazer filho, né? Isso mesmo. E minha mãe, a mesma coisa, entre 12 e 11 irmãos aproximadamente. Ambos já começaram a namorar lá na Bahia, né, onde eles moravam, e vieram para cá. Minha mãe é diarista, sempre trabalhou como diarista. E foi aquela luta, né, Lu? Aquela batalha que todo nordestino tem até hoje aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, que meu pai sempre trabalhou na área da construção civil, trabalho pesado. Minha mãe sempre trabalhou como diarista, fazendo limpeza e tudo mais. Mas mesmo assim, eles também tinham sonhos, né? Eles também continuavam batalhando para conseguir alguma coisa melhor, como todo pai diz, como todos os pais dizem, né? Para o seu filho, né? Então, eles me tiveram aí e continuaram trabalhando, continuaram nessa luta para dar essa base, primeiramente, e como eles falam, né, dar o melhor pro filho. Eu sou filho único, né, não falei no começo da apresentação, tá, mas não sei. Ah, você também, né, você é do grupo dos filhos únicos, né? Enfim, não sou aquele cara mimado, tal, pelo menos eu acredito que eu não seja. Tem gente que pode falar que nossa, é filho único, é mimado, mas pelo o caminhar aí da história, vocês vão descobrir que não é
tão assim, né? E como eu estava E dizendo, deixa eu te pode perguntar uma falar. coisa para aproveitar. Quando os seus pais vieram, eles vieram sozinhos ou a família toda veio de lá para cá? Não, não, vieram sozinhos, vieram sozinhos. Pegaram um ônibus, né? Eles nunca. Depois tem uma história legal aí, bacana, se der tempo para contar, de que eles viajaram de avião comigo depois de muito tempo, mas naquela época eles pegaram um ônibus para cá, começaram a morar primeiro como eu disse, minha mãe na casa da patroa dela e meu pai no canteiro da obra, para depois alugar uma casinha e aos poucos ir começando a vida deles aqui, né? E eles começaram morando em Guaianazes, depois que saíram do canteiro e da casa da patroa da minha mãe, de aluguel. Como eu disse, sempre trabalharam para conseguir dar o melhor para mim, e realmente eles deram, né? Eles dão até hoje. Minha mãe e meu pai, como sempre trabalhavam o dia inteiro, eles me deixavam na creche ou em casa. Tinha a minha madrinha Maria, que morava próximo da gente, que cuidava de mim. Então, tem uma frase do Joel J, né, que eu amo usar, que ele criou esse método, que o pai dele falou para ele, que pessoas precisam de pessoas, né, que são os 3 P's. E para mim, literalmente é isso, porque meus pais tinham que trabalhar, precisava ou da minha madrinha, naquela época, para cuidar de mim. Aí a gente se mudou para Poá, quando eu tinha 5 anos. Eles tinham que continuar trabalhando, então assim, meus pais foram sempre muito presentes, mas ao mesmo tempo ausentes. Eu não sei se ficou claro isso. Eles eram presentes em questão de amor, em questão de estrutura, em questão de exemplo, porém tinham que estar fora para conseguir batalhar e cuidar da gente, né? Cuidar da nossa família. Então, quando eu me mudei para Poá com 5 anos, minha tia, né, o nome dela é Rosilene, mas ela tem o apelido de tia fofa, e realmente ela é muito fofa. Então, ela cuidava de mim e de mais 2 primos. E aí, quando eu com 8 anos, a gente se mudou para Ferraz de Vasconcelos. Você vê, tipo, cigano, né? Você fala, eu já me mudei bastante, mas eu também, desde criança, eu tava para lá e para cá. E aí tem uma história bacana, né? Até 8 anos a gente morava de aluguel, e meu pai comprou um terreno em Ferraz de Vasconcelos, e como ele era servente pedreiro quando chegou, foi trabalhando, passou a ser pedreiro, e ele mesmo construiu a própria casa, né? Aos pouquinhos, tal, foi construindo, com os recursos que tinham, com o dinheiro que entrava. E aí, quando eu tinha 8 anos em Poá, o proprietário da casa que a gente morava pediu a casa, né? Naquela época não tinha aquela questão muito de contrato, tinha que cumprir, tinha um tempo certo para esperar. Aí a casa ainda não estava acabada, a nossa casa em Ferraz. A gente teve que sair correndo de lá, enfim, se mudar, não tinha nem piso, revestimento cerâmico, nem nada, teve que colocar uns tapetes, os móveis foram provisórios, o quintal não estava fechado. Eu lembro que eu tinha um cachorro, a gente prendia o cachorro num negócio de aço na frente da porta, enfim, foi bem, bem corrido, mas é o que vai criando casca. Lu, eu sou um cara que eu falo demais, então qualquer momento que você quiser falar, para um pouco, deixa eu fazer uma pergunta, você sabe, você já me Pode conhece, deixar que eu finalizo. você já participou de reunião, já foi muito bate-papo comigo, você sabe que quando eu engato, já era. Vai, isso é ótimo. Aqui é ótimo. Não, então tranquilo, a hora que você fala, Wesley, pera, calma, respira, deixa eu fazer. Respira. Pode falar. Não, mas vai contando que eu tô adorando. Tá. Então, aí nos mudamos para Ferraz, né? Nessa correria. E mais uma vez, meus pais não poderiam deixar de trabalhar tal para cuidar de mim. Eu tinha 8 anos naquela época, já era meio que de criança indo para pré-adolescente. Eu fico falando assim, mas pré-adolescência é 11, 12 anos, mas como eu morava sozinho, eu já tinha que começar, pelo menos, ter uma noçãozinha das coisas, né? Não podia ser mais bobinho, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. E tinha uma vizinha, eu almoçava na vizinha, então ficava o dia inteiro sozinho em casa e almoçava na vizinha para meus pais conseguirem trabalhar. Isso até os 10, 11 anos, aí teve aquele micro-ondas bacana, né, que já deixava a comida pronta.
e eu esquentava. Então, desde sempre, quando eu não tinha essa condição de cuidar de mim mesmo, né, por conta de ser criança, sempre teve alguém que me ajudou, que ajudou meus pais. Então, por isso que eu começo dizendo, não só agora, mas até o final da minha história, que pessoas precisam de pessoas, né? Como o próprio Joel J fala. Parece que eu tô fazendo uma propaganda para ele, mas não, é que eu admiro muito ele como pessoa, estilo, quem segue sabe. Até o Bruno Takezaki fala, Wesley, você é o meu Joel J. Mas não chegou nem aos pés. Mas E é muito aí... real isso que você está falando, né? A gente está num programa de histórias, né? O Conta Pra Eu. Uhum. Ele é um canal de bate-papo, onde histórias conectam pessoas. Então, vem muito ao encontro disso que você está falando. Pessoas precisam de pessoas, sim. Concordo muito com o que ele fala. Boa, boa. Então a gente já tem essa empatia, né? Fora outras Sim, coisas, né? é isso. E continuando, né? Então, eu sempre estudei em escola pública mesmo. Então, até em Guarnazes eu estudei, eu comecei na creche, fiz o primeiro ano, se eu não me engano, depois em Poá fui até o terceiro ano, e depois em Ferraz fui até o ensino médio. E assim, o engraçado é que meu pai, ele nunca estudou mesmo, né, de fato, em escola. Ele sabe ler, sabe escrever, mas ele nunca foi para uma escola assim estudar, se formar e tudo mais. Minha mãe estuda até a quarta série, também sabe ler. Minha mãe é ótima em matemática, né? A necessidade para pagar as contas fazem as pessoas desenvolverem, né, algumas habilidades, principalmente em matemática, para não passar nenhum perrengue financeiro. Mas apesar deles nunca terem essa oportunidade de estudar, porque eu digo que assim, não é porque eles não queriam, né? Eles tinham essa necessidade de estar trabalhando, de manter ocupado aí com outras coisas, e por isso que não tiveram essa oportunidade. Então eles queriam muito que eu estudasse, né? Então eles não tinham essa condição de pagar uma escola privada, uma escola particular, e colocaram mesmo na escola pública, que era mais próxima ali sempre vendo qual era a melhorzinha ali da região, apesar que escola pública hoje em dia tá difícil você falar em melhor, mas enfim, é a nossa realidade. Mas apesar de estar numa escola pública, eu não era nem o mais nerd que sentava na frente e nem o mais bagunceiro que sentava no fundão. Eu era meio termo. Eu fazia minhas brincadeiras ali e tal, dava aquela bagunçadinha, mas a professora nunca percebia, sempre ficava discreta e tudo mais. Quem me conhece sabe que eu sempre fui assim. Mas eu sempre fui muito dedicado aos meus estudos, né? Desde criança, sempre valorizei esse esforço dos meus pais, né? Então eles falavam, estuda tal, e meu pai falava sempre assim, né? Olha, um lápis é bem mais leve do que uma enxada, viu? Então, um lápis é bem mais leve do que uma marreta, então estuda. Minha mãe, a mesma coisa, tô aqui limpando casa e tudo mais, tal, então estuda para você ter um futuro e tudo mais. Então, sempre estudei em escola pública, mas sempre fui bem esforçado. Eu tenho uma tia minha que ela chama Lindraci, mas a gente chama ela de tia Linda. Ela começou como professora, foi a primeira formada na família, e hoje ela é diretora de uma escola, e ela também sempre incentivou a gente a estudar e tudo mais. Então eu sempre andei na linha, apesar de estar em escola pública. E meus pais sempre queriam que eu fizesse curso e tudo mais. Eu sempre gostei de computador, de informática, né? Eu fui na casa da patroa da minha mãe uma vez, tinha um computador. Eu entrei lá no Word Art, no Paint, fiquei mexendo e tal, fiquei louco por aquilo. E aí, minha mãe, com muito esforço, e meu pai me colocaram num curso de informática, né? Porque eu queria aprender a mexer com computador. Eu falei, não, eu quero aprender computador, não sei o quê. E naquela época, computador era uma coisa rara, né? Quem sabia mexer, quem tinha um cursinho de informática era extracurricular, né? Então, eu sempre quis aprender e entrei num curso de informática mesmo. Fiz o Office básico, Excel, tudo aquilo que todo mundo fazia naquela época. E com 15 anos eu consegui uma oportunidade de fazer monitoramento de informática, tinha aquelas aulas
interativas, né? Interativas, que tinha um professor, a aula ia passando sozinho, se você tinha dúvida, você perguntava. Eu consegui ser um dos monitores para ajudar o professor. Então, sempre fazendo alguma atividade, sempre fazendo alguma coisa assim para ajudar, né? Tentando crescer e ter alguma carreira e seguindo aí o que meus pais pediram, né? E eu também sempre quis isso, estudar bastante. Eu também entrei num curso técnico de eletrônica, não sei se muita gente não sabe disso, né? Que eu comecei com informática, fiz um técnico de eletrônica no Centro Paula Souza, quando eu me formei com 16 anos, né, para 17. Foi Nunca opção atuei. sua? Você quis? É, é. Então, essa minha tia, a tia Linda que ela falou, meu, é legal fazer um curso técnico e tudo mais, tal. E realmente, quando eu fiz, eu comecei a perceber que muita coisa, principalmente matemática, não tinha na escola. Eu falava, tinha algumas aulas assim, né, no curso de eletrônica, e eu falava, meu Deus, o que é isso daqui que eu nunca vi nas minhas aulas, né, na escola. E assim, o engraçado é que nas matérias de português na escola, eu era um dos melhores em questão de redação. Eu escrevia muito bem. E aí, conforme eu fui fazendo o curso de informática, o professor falou, ué, o que está acontecendo aqui? Suas redações não estão sendo mais as melhores, tal, você era tão bem. Eu falava, professor, é que eu estou me dedicando um pouco ali na parte de cálculo e tudo mais. Tá difícil, né? Dividir essa energia, mas enfim. Estou indo um pouco para exatas. Então vou tentar manter o equilíbrio aqui, mas eu tô vendo muita coisa que eu nunca vi e aí tá difícil conciliar, mas enfim. Então, depois que eu saí da escola, eu fiz o curso de informática, fiz o técnico de eletrônica, nunca atuei aí na área da eletrônica, nem da informática, por incrível que pareça. Eu sempre falei, não, eu quero fazer ciências da computação, quero fazer TI e tudo mais. Mas assim que eu saí da escola, eu até prestei para o ProUni e tudo mais, ganhei uma bolsa de 50% de ciências da computação, mas mesmo assim, como a gente diz hoje, não entrava no meu budget. Não entrava no meu budget daquela época e eu não consegui fazer. Aí eu tenho um tio que chama tio Ormindo, né? O nome dele, na verdade, a gente chama ele de tio Mindo. Ele trabalhava como gerente numa loja de sapatos. E aí eu falei, meu, eu quero trabalhar, quero ter minhas coisinhas e tudo mais. E aí eu fui trabalhar numa loja de sapatos. Ah, legal. Antes disso, eu falei que eu não trabalhei na informática, mas a gente vai lembrando, né? Eu trabalhei numa igreja, na verdade numa ONG chamada da MOP, que dava aula de Office básico. Então, dei umas aulinhas aí de Office básico. Já comecei a ensinar aí algumas coisinhas desde cedo, quando eu tinha 17 anos. Aí depois que eu fui para essa loja de sapatos, aí sim, só consertando as coisas. Aí, isso coisa de final do ano, vendi alguns sapatos ali, troquei mais por roupa do que por... Era o paraíso o lugar, né? Né, eu tô 17 anos, começou a trabalhar, fala, meu, eu quero comprar minhas coisas, sou independente, tipo, bobo, né, que tá prestes a fazer 18, não sabe como é que é. E aí, depois que eu estava trabalhando nessa loja de sapato, eu saí, tinha um amigo meu que era meu vizinho, chamava Alexandre, a gente chamava ele de Xandão, né? Ele me indicou num cartório, e aí eu fui trabalhar num cartório de Guaianazes, no setor de firmas, né? Que era firmas de reconhecimento, que eu comecei como auxiliar de informática, eu fazia cópia autenticada, reconhecimento de firma de assinatura e tudo mais. Pegava os RGs lá, os documentos, para ver se era original, se não era, enfim. E esse meu vizinho, né, o Xandão, além dele ter me indicado lá e tudo mais, como ele ia de moto para o cartório, ele me dava carona, né? Então eu ia de garupa com ele, várias emoções. E tem até uma história engraçada, só para descontrair um pouco. A gente ia, né, pro cartório e tudo mais, ele tinha capa de chuva, porque ele já era acostumado, e eu não. Aí teve um sábado que começou a cair uma chuva,
E ele foi colocando a capa, e eu falei, caramba, Xandão, e eu, cara, o que eu vou fazer? Eu vou me molhar inteiro? Ele, cara, quando eu não tinha capa, tinha um esquema que eu fazia, que eu pegava um saco de lixo e fazia um furo, tal. Eu falei, não, beleza. Aí eu peguei o saco de lixo, fiz um furo aqui, enfiei uma mão, enfiei e fiz outro furo, vesti aqui, peguei uma sacolinha, amarrei no tênis e vamos. Aí fui o tempo todo com o pé pra cima, assim, quase no guidão da moto, tomando chuva. Mas, enfim, várias aventuras. E lá no cartório, comecei como auxiliar. Vou tomar uma aguinha aqui, né? Passei para operador de caixa, e depois de operador de caixa, eu virei escrevente, né? Trabalhando lá no cartório. E nessa daí eu tava meio desanimado para estudar e tudo mais. Eu falei, sabe, tô aqui, eu não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer de faculdade, queria fazer da área de informática, mas não deu certo, da eletrônica que eu me formei não deu certo, mas sempre querendo manter o estudo, né? E assim, eu não falei anteriormente, mas o sonho de todo pai é ver o filho formado, né? Eles sempre falavam, nossa, o sonho é que meu filho se forme, faça uma faculdade e tudo mais. E eu sempre quis isso para mim também, né? Eu queria me formar. E engraçado que quando eu era criança, eu falava primeiro que eu ia ser veterinário tipo, nada a ver, né? Humanas para ser engenheiro civil hoje. E depois, como eu mesmo disse aqui, eu sempre fui estudando para trabalhar na parte da informática, né? Então, é para você ver como que as coisas foram pegando um caminho totalmente diferente. E trabalhando no cartório, eu conheci um outro amigo meu chamado Felipe, né? E Maurício. E nessa daí teve o aniversário desse Maurício, né? Que foi no Tatuapé, na casa dele, no Carrão. Essa é uma das melhores partes da história, né? Que a gente estava no aniversário, eu fui para esse aniversário. Aí antes no cartório ele já tinha comentado, sabe, aqueles papos de homem, né? E aí vai ter umas meninas bonitas lá no aniversário, tá? E aí ele falou, cara, tem uma dentista lá. Olha como começou. Tem uma dentista lá. Eu falei, sério? Tem uma dentista? Ele é tipo, comentando assim, né? Por parte. Aí beleza. Aí chegou nesse aniversário, fui com o Xandão, inclusive. Eu vi uma loira, né? Alta, de 1,73 m aproximadamente, com salto bonito pra caramba. Olha a análise já imaginava até a altura exata dela. Não. Você sabe que eu sou observador, né? Eu não falei, mas para quem gosta de signo, eu sou de Escorpião, então Escorpião gosta de fazer análise, de observar as pessoas. Vi aquela loira, né, bonita pra caramba, passou por mim, beleza. Aí perguntei, quem é aquela loira ali, tal. É o dentista que eu te falei, nossa, bonita, né? Aí, tudo bem. Aí, teve uma hora que a gente passou, deu aquele olhar, assim, de 5 segundos, passou direto e tudo mais, aí beleza. Teve uma hora que elas estavam do lado de uma mesa, assim, eu fui pra comer, não tinha mais comida, eu comi farofa mesmo e tal. Mas enfim, houve aquela troca de olhares. E aí esse Felipe, ela falou que tinha gostado de mim, né? Era amigo em comum, tanto eu era amigo do Felipe e ela também era amigo do Felipe. E ela tinha falado que tinha gostado de mim, eu tipo, já tava babando por ela, que ele fez aquele famoso esquema, né, pra gente se conhecer. A gente se conheceu, né, começamos a ficar, como o pessoal fala no começo, começamos a ficar, fomos nos conhecendo, e depois de longo 2 meses eu pedi ela em namoro, né, a gente estava num teleférico ali em Atibaia, eu saquei da aliança morrendo de medo de cair a aliança. Eu aqui segurando a aliança. Eu falei, meu Deus, se essa aliança cai. E aí começamos a namorar, né? Então, você vê que, mais uma vez, ajuda dos meus pais, ajuda do vizinho, ajuda da tia, ajuda do amigo que indicou pro trabalho. E agora ajuda até para começar a namorar, né? Então, mais uma vez, só pessoas ao meu redor me ajudando.
E aí, começando a namorar, a gente ia conversando, né, dos planos de cada um. Ela já era dentista, já estava fazendo implantodontia, e eu ainda não tinha nem me formado nem nada. Parecia aquela música do Legião Urbana, né, Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, pensei agora nisso, amigo. Então, tipo aquela música. Ela morava na Vila Matilde, né, com os pais dela, e ela era em quatro, né, era em quatro irmãos, caçulinha, né, com filho único, então, querendo ou não, já meio que já dava certo por aí. Daí a gente conversando, falei, não, sempre quis informar e tudo mais, tal, tal, tal. Ela falou, por que você não faz engenharia civil? E nisso daí eu já estava prestando pro Centro Paula Souza para técnico de segurança do trabalho. Tipo, falei, é de graça, eu vou prestar. Ela falou, por que você não faz engenharia civil e tal, tal. Eu falei, não, você é doido, mó caro. E eu pensando, né, eu mesmo me limitando. Eu falei, que isso, eu sempre estudei em escola pública, vou chegar lá, vou levar pau em todas as matérias, principalmente em matemática, né, porque eu tive um ensino bem básico, física, não, para. Aí beleza, morreu o assunto. Aí na primeira vez que eu prestei para o Centro Paula Souza, em técnico de segurança, não passei. Aí estudei, tal, tal, tal. Aí me inscrevi mais uma vez, e aí passei em 20º lugar, né? Tinha 40 vagas, e aí passei em 20º lugar, passei técnico de segurança para fazer técnico de segurança, e nisso daí falei para ela, consegui passar, tal, fazer técnico de segurança. Aí ela veio e falou para mim, olha, lembra que você falou que você queria fazer engenharia e tudo mais, tal, mas não tinha condição? Ela falou, te inscrevi. Eu falei, meu, você é doida, como que você me inscreveu? Eu falei, não tenho nem dinheiro para pagar isso. E pouca gente sabe dessa parte da história, né? Que é uma coisa minha e dela, mas se é pra contar, vamos colocar tudo na mesa, vamos contar mesmo. E aí ela me escreveu, eu falei, meu, você é doida, não tem como, tal, 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 e ela começou a pagar na faculdade. Então, como eu disse, poucas pessoas sabem disso. Começou a pagar a minha faculdade, eu desisti da técnica de segurança do trabalho e comecei a fazer engenharia civil, mesmo morrendo de medo, né? Ela confiava, como eu disse, ela confiava mais em mim do que eu mesmo confiava no meu potencial. E fui fazendo aí os primeiros anos, tudo mais. Eu tinha um computador bem velho, né? Bem zoadinho, que eu tinha comprado tempo atrás. Não tinha notebook. Aí o que ela fez? Me deu de presente um notebook, no meu aniversário também. Enfim, consegui ainda uma estrutura melhor. Ela pagava a minha faculdade no primeiro ano, me deu o notebook, só faltava fazer minhas provas, né? Mas como ela era como ela fez a Da odontologia, saúde? apesar dela ser muito boa em matemática, não é o ponto forte dela, entendeu? Então é melhor que eu mesmo fazer as provas. Ufa! E aí eu sempre valorizei muito, né? Eu falei, meu, eu não vou pegar DP, eu vou estudar bastante e tal. Tava trabalhando no cartório ainda, pedi para sair do cartório para conseguir procurar um estágio sem ter nada em mãos. Consegui um estágio logo em seguida, numa construtora em Suzano. E depois de um ano eu consegui eu mesmo pagar a minha faculdade, né? Dei continuidade e inclusive consegui pagar o que ela me pagou, né? Isso daí, assim, não é questão de orgulho, é meio uma questão de honra, sabe? Uma questão de comprometimento comigo mesmo. Ela não tinha o dever de pagar nada para mim, mas ela se ofereceu, ela fez isso de coração, né? Pensando na gente mesmo como casal e pensando também nos meus objetivos e ela, enfim, deu esse start, deu esse empurrãozinho e eu continuei. Graças a Deus e a mim também não peguei nenhuma DP, né? Fui direto aí os 5 anos, modéstia à parte, um dos melhores alunos da sala, né? Me formei aí em 2015 e nisso daí eu já estava trabalhando como auxiliar de engenharia 2. Aí teve aquela crise, fui mandado embora, nisso daí a gente já estava noivo, né? Eu e a Cíntia Veronese, não sei se eu falei o nome dela, que é a minha esposa. Estou casado já há 5 anos, fez 5 anos agora em outubro, dia 22.
olha, amor, se você estiver vendo esse vídeo, não errei, falei de primeira, não pensei a data do casamento. Ah, eu sei que Cíntia, ele isso... nem titubeou, ele falou certinho. Sim, sim, ainda bem que eu preparei a cola aqui, não, mentira. Ai, então, sou casado há 5 anos com a Cíntia Veronese e já falei que ela é dentista. E nessa daí, né, que eu estava estudando, nossa, agora perdi um pouco a linha Você de raciocínio. falou que você tinha perdido em 2015, e aí você teve a crise e você perdeu o emprego. Ah, boa, boa. Tava falando que a gente já era noivo, porque eu pedi ela em casamento, né, no Terraço Itália, nossa. E Olha foi só, engraçado quando... era teleférico, né? Que você pediu em namoro, em Atibaia. Isso, Sempre nas alturas, né? Sempre. sim, sim. Terraça Porque Itália assim, para casamento. é, cara, eu não ganhava muito bem onde eu trabalhava, né? Porque era mais para conseguir pagar a faculdade, enfim. E aí eu juntei uma graninha, fui juntando, juntando, planejei um ano, fiz a reserva. Eu tinha comprado um vestido para ela um tempo atrás. Eu falei, amor, coloca esse vestido, porque a gente vai num lugar especial. É, fomos, tal, ela viu que era o Terraço Itália, aí pedi a entrada, pedi um vinho, a gente comeu e tudo mais, aí ela já tinha desistido, fomos dançar, aí quando eu falei pro garçom para ele trazer a sobremesa, ela já desiludida, achando que, meu, ele não vai mais me pedir em casamento. Aí ele Ela estava trouxe esperando mesmo já, né? Aquele momento, Terraça Itália, era casamento. tipo, pra quem tava acostumado a levar num lugar mais simples, fala, meu, é um upgrade muito além, né? Alguma coisa vem. E aí, quando eu pedi a sobremesa, veio a aliança e pedi ela em casamento. Mas eu tô contando isso só pra dizer que a gente já tava noivo quando eu saí da consultora, né? E de casamento marcado. Isso foi em fevereiro de 2016. E o nosso casamento seria em outubro, né, de 2016. Eu falei, caramba, e agora, né? Tipo, desempregado e tal. Mas enfim, fui procurando emprego e tudo mais, não achava na minha área, estava muito difícil naquela época. Até para ser promotor de alimento, eu me ofereci, fui fazer entrevista e a própria pessoa me entrevistou e falou, não, seu currículo é muito bom, se eu te contratar para isso você vai sair, eu vou perder você, eu acho que você tem que procurar outra coisa. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, não tem essa. Mas, enfim, minha esposa, a gente foi contratando as coisas do casamento, tinha ali a questão de seguro-desemprego, né, a rescisão, então a gente foi ali se virando como dava. E aí, durante esse processo da preparação pro casamento, eu fui fazendo entrevista, né, na Placo da Sangoban, que é da onde eu consegui trabalhar, consegui arrumar emprego. Fui fazendo entrevista e tudo mais. Demorava pra caramba os processos as etapas de entrevista. Aí teve uma hora que eu falei, cara, não vai rolar, né, todo esse tempo. E quando eu tava isso já chegou próximo do casamento. Quando eu estava no provador, provando roupas para a lua de mel, me ligaram, né? Wesley, você passou nas etapas da entrevista. Não sei se eu já te contei essa história, Lu, mas se não, é bom quem nessa, né? Essa reação. Você passou na entrevista, eu só preciso de um número de referência para concluir essa última etapa, para eu ligar. Aí eu passei o número da Fabiane, né? Que era a engenheira residente da onde eu trabalhava. E beleza, eu tava lá colocando a calça lá, tive que atender, ainda bem que eu atendi, né? Falei, tô aqui no provador, não vou nem atender. Aí ela falou, o pessoal da RH, da Placo, semana que vem eu te dou a resposta. Eu falei, posso te pedir um favor? Amanhã é meu casamento, semana que vem eu vou estar numa lua de mel. Se você puder mandar um e-mail com a resposta, eu te agradeço, porque aí eu vou verificando. Ela, não tem problema. Ela falou, você volta que dia da lua de mel? Eu falei, eu volto dia 30. Era isso mesmo, era dia 30, que era um domingo. Ela, no dia seguinte, eu te dou a resposta, tudo bem? Eu falei, não, tranquilo. E aí, beleza. Casei, meu casamento foi maravilhoso. Tive a lua de mel, a gente foi para Porto de Galinhas e tal, foi maravilhoso também. E chegamos no domingo à noite. Era quase meia-noite, 1h da manhã que a gente foi dormir, né? Aí, no outro dia, a gente falou, vamos acordar tarde, porque a gente acordava todos os dias cedo para aproveitar
a lua de mel e tudo mais. E aí, 8 e pouco da manhã, minha esposa levantou toda torta, meia zumbi, pra ir no banheiro. E aí toca o telefone e eu falei, meu, quem é essa hora, cara? Na segunda-feira, eu cansado. Aí atendi. Wesley, você passou em todas as etapas. Queria saber se você consegue, isso, eu moro na Zona Sul, né? Se você consegue trazer aqui os documentos para a gente dar início aqui nos seus procedimentos de contratação até às 11 horas aqui em Mogi. Aí eu falei, não, consigo sim, tal, tal. Eu desliguei e falei, amor, passei, você contratou. Aqui? Que, tipo, meio acordando ainda. Eu tenho que estar até tal hora em Mogi. Nossa, foi os dois correndo, tal, e enfim. E eu Presente de fui e casamento, comecei. hein? Nossa, parece que foi contado, assim, ó, não, casa primeiro, resolve os BO aí dos preparativos pro casamento e depois eu começo a trabalhar. E aí, dia 7, eu comecei a trabalhar, dia 7 de novembro. E aí, estou até hoje, né? Como você já conhece a minha carreira. Que Então, maravilha. eu pulei um pouco essa etapa, mas voltando à questão da história dos meus pais, quando eu me formei, isso foi um dos momentos mais felizes, né? Junto com o meu casamento também, um dos momentos mais felizes. Mas quando eu me formei, eu lembro na minha formatura, não na festa, mas na formatura mesmo, né? Na colação de grau, que eu tava lá em cima, com aquela todo chique, todo bonitão, Pipeca. chapéuzão, tal. Aí eu olhei para meus pais assim e falei, cara, missão cumprida, né? Pelo menos um dos meus objetivos, porque como eu te disse, o sonho dos meus pais era me ver formado, né? Acho que para eles, independente qual seria a profissão, e o mais bacana é que eu consegui ser engenheiro civil, né? Ainda naquela época já era vista como uma profissão um pouco acima do padrão, né? Hoje em dia já é mais comum um engenheiro civil, então eu pude dar esse orgulho assim para os meus pais. Eu acho que eu diria que quando você olha os seus frutos, né, você sabe como é a sua árvore, né? Já tem uma passagem na Bíblia que diz isso. Então, aquele ali, na verdade, eram meus frutos, mas também era fruto dos meus pais, né? Então, eu lembro que no meu TCC, na apresentação, eu até coloquei uma frase de Isaac Newton, eu gosto muito de física, né? Que ele falava assim, que se eu enxerguei longe é porque eu me apoiei no ombro de gigantes. E, de fato, eu considero assim, claro, eu não consigo dizer todos os gigantes aqui, mas eu considero os três principais, né? Primeiro, meus pais, né? Meu pai e minha mãe, e a minha esposa, que foram os gigantes que eu apoiei no ombro deles, enxerguei longe e tô caminhando, né? Para onde eu enxerguei, né? E essa, assim, é uma da parte da minha história que eu acho mais importante, né? Primeiro, meus pais, e segundo, a minha esposa. Isso eu não posso deixar de contar. E eu lembro que quando eu era moleque, né, estudava em escola pública e tudo mais, o meu sonho era para você ver como a gente vai mudando, né, os propósitos, a ambição e como cada um tem a sua ambição diferente. Mas eu sempre falava assim, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, Olha. porque eu quero ter plano de saúde e ticket. Maravilhoso! Amém, tá aí. Você tem plano de saúde e ticket. Então, e é uma multinacional, né? Tem Então, uma multinacional. para você ver como são as coisas, né? Como são os sonhos. E realmente eu consegui, né? Talvez não foi tão bem planejado, mas eu diria que muitas vezes a ação, né, é mais importante do que você ter um plano. Às vezes você ter um plano e não ter uma ação não é tão excelente, né? Não traz tanto resultado. Mas às vezes você agir e depois você ir construindo. Claro, o plano perfeito, a questão, o ideal é ter um plano e agir. Mas às vezes você agir é mais importante do que ter um plano. E assim, essa é uma das principais, do que eu dou mais valor, né? E aí você diz assim, Wesley, a gente é da turma da madrugada e tudo mais, tal. Eu sempre vi meus pais acordando 4 horas da manhã para enfrentar 2 horas
de condução, de ônibus, trem, metrô. Às vezes meu pai trabalhava no interior, passava a semana inteira fora e voltava no final do dia. Eu lembro que muitas vezes eu fingia que estava dormindo, né? Eu só via meu pai me dando um beijo na testa e falando fica com Deus, filho. E eu chegava da faculdade e ele já estava dormindo. Então, quando eu acordo 5 da manhã para poder ir treinar ou para poder fazer qualquer coisa, cara, eu tipo falo, meu, tranquilo. Pelo que meus pais já acordaram e já passaram, o que eu estou fazendo aqui não é nada. Então, eu acho que é questão de exemplo. Eu tenho muita referência em casa. Enfim, vou deixar você perguntar um pouco agora, se você tem alguma curiosidade, né? E Tenho, na verdade, só para dizer que eu acho que isso é a parte principal da minha história, né? Do que eu tenho para contar. Eu ainda tô em processo, mas muita coisa eu já venci. Eu não vou falar que eu venci de fato, porque eu tenho muita coisa pela frente ainda. Minha vida é longa demais, meus pais são novos, né? Eu pretendo dar muito orgulho para eles ainda, né? E ser muito grato, eu agradeço demais os meus gigantes, né? São meus pais e também a minha esposa que, cara, é muito parceira, tá sempre do meu lado e tá sempre me ajudando e me ajuda até hoje, né? E continuando um pouquinho, só resumindo, falando bem de forma bem rápida também, essa questão de pessoas precisando de pessoas. Eu tenho um amigo muito especial aqui na Sangoban, que é o Bruno Takezaki, né, que eu não posso deixar de falar dele, que, cara, vem me ajudando demais aqui, vem me dando muitas dicas, vem me dando muitos insights, né, que ele gosta de falar assim, todo americanizado, você conhece o Bruninho, e, enfim, me chamou para ser padrinho de casamento recentemente. E hoje em dia considero ele como um irmãozinho, assim, cara. Ele fala que eu sou o irmão mais novo, né? Porque eu sou meio palhação, mas ele é o mais novo, então ele me ajuda demais aqui no Sangoban. Inclusive, na área que eu estou agora, ele que me deu muita força, me deu muito apoio. E eu não sei, eu tenho isso, essa autocobrança, né? Às vezes nem eu enxergo muito o meu potencial. E ele falava, Wesley, cara, você consegue, você tem potencial para isso. E hoje em dia a gente está na mesma área aí, então agradeço demais ele, não poderia deixar de citar. bacana. Meu amigo, mais uma vez ficaria aqui horas batendo papo com você e ouvindo mais um pouquinho, né, do Wesley, porque essa história é incrível e inspiradora. Eu tenho uma pergunta, na verdade eu tenho duas, né? Mas a primeira que não quer calar, e eu tenho certeza que o pessoal aí do outro lado prestando atenção também está curioso. Conta a Uhum. história da viagem do avião com seus pais. Ah, legal. Como meus pais sempre foram bem humildes e tudo mais, eles, claro, conquistaram muita coisa, né? Falando dos meus pais, casa própria, o carrinho deles, o formar o filho. Eu sempre paguei minha faculdade, né? Antes de contar essa história da viagem, só resumindo, eu sempre paguei minha faculdade. E tem uma coisa bacana que eles falaram assim, Wesley, eu sempre quis pagar a faculdade de vocês e tal. E quando eu fui me formar, eles fizeram questão de pagar o meu álbum. Eu não queria álbum, eles falaram, eu queria ter pago toda a faculdade, a formatura e tudo mais, então eu vou pagar o álbum. E aí eu sempre fui muito grato a eles, né? E assim, eu posso fazer o que for, que eu nunca vou conseguir pagar com valores, assim, em preço, precificar isso. Eu e minha esposa, a gente tinha um plano de viagem, né? A gente, como eu disse, a gente passou a lua de mel em 2016 em Porto de Galinha, acho que é um resort chamado Enotel, e a gente gostou, nossa, a gente achou sensacional. E aquela sensação, né? Por mais que a gente esteja aproveitando, em todos os lugares que eu estava, eu sempre lembrava dos meus pais, né? Porque eles são bem animados, são jovens, né? E gostam de uma farra, de uma festa. Um forrozinho, então, meu Deus do céu, um forró, esses dois, Bahia, né? Nordestino. E aí minha esposa falou, isso foi em 2019, 2018, alguma coisa assim. Vamos fazer uma viagem de família? Vamos. Meus pais, os pais dela e os irmãos dela. E aí juntamos uma galera, acho que foram 13 pessoas. E aí foi tentar convencer meu pai. Pai, a gente quer fazer uma viagem, tal, para tal lugar. Vamos. E meu pai, assim, ele é bem tranquilo, tal, mas ele ainda é um pouco tímido,
né? Dependendo da situação. Ele, não vou, tem que viajar de avião, eu tenho medo. Eu falei, pai, é tranquilo, é seguro, não vou, tá. E até que convenceu. Aí foi engraçado, né, que eles foram atrás de mim, eu fiz questão de ir perto deles, eu olhava assim, tal. Aí ele viajou a primeira vez de avião, tipo, morrendo de medo. Aí na volta já veio mais tranquilo. Aí a primeira coisa que ele perguntou, e aí, qual vai ser a próxima viagem? A gente vai viajar pra onde ano que vem? E não sei o quê. Aí ele queria ir pra Bahia. Vê qual é o valor lá da passagem, não sei o quê. E perdeu o Pegou medo. gosto. Pegou gosto agora. E assim, Coisa pra mim boa. foi muito satisfatório ver meus pais naquela viagem, né? Era all inclusive, então eu via eles bebendo de tudo, comendo de tudo, né? Enfim, aproveitando uma Aproveitando. coisa que eles nunca tinham visto, assim, nunca tinham chego perto da realidade deles. E Sim. para mim foi muito gostoso, sabe? Eu me diverti mais olhando eles aproveitarem todo aquele, entre aspas, luxo, né, para eles, do que eu mesmo aproveitar. Para mim foi muito gostoso, assim, conseguir passar um pouco do que eles investiram em mim, né? E assim, eu digo que o maior investimento dos meus pais em mim não foi dinheiro, não, foi educação. Porque eu não contei essa parte, mas minha mãe é meio que general, né? Minha mãe era muito brava, um pouquinho estressada. E então, quando eu era criança, eu apanhava todos os dias. Porque devia ser Então, uma criança bem tranquilinha. então, hoje eu sou um cara muito calmo, muito tranquilo, mas quando eu era criança eu era bem arteiro, né? Então, era com razão. Mas assim, não que minha mãe era chata nem nada, ela era firme, né? Ela sempre me manteve na linha e por isso que eu sou esse homem que eu sou hoje, né? E meu pai também um grande exemplo, um baita de um profissional. Hoje em dia ele é pedreiro, trabalha como autônomo, mas ele sempre trabalhou em firma, né? Como o pessoal falava, em firma, trabalha na firma. E é referência hoje, todo mundo quer o trabalho dele, inclusive ele que ajudou a construir onde eu estou morando hoje, a clínica da minha esposa. Enfim, tem muito mais história por aí, mas quem sabe a gente lança a segunda temporada. É isso, exatamente. Já vou deixar aqui o convite aberto, e aí essa já vai ser a minha próxima pergunta, né? Para a gente finalizar por aqui. Como que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, quiser conversar com você, tirar dúvidas, né, com essa história tão inspiradora? De repente, quem sabe pedir aí o contato do pai para alguma obra para ele executar também? Como que o pessoal te encontra? Eu tenho Instagram, né? É o wesley.souza.santos, né? Tá minha fotinho lá, tem uma foto do Guns N' Roses atrás, não falei, mas eu gosto de um bom rock and roll, principalmente um hard rock. Sim. E pelos amigos mesmo, a gente consegue falar comigo sem problema. Meu pai, quem quiser ir ao trabalho dele de pedreiro, o cara é sensacional. Maravilha! Pode deixar que já, vamos indicar. já vendendo o peixe dele e tal, mas só São Paulo, pessoal. Ainda não está fazendo trabalho em todo o Brasil, né? Ainda! Mas, ainda. Mas pelo Instagram consegue me encontrar assim. E E pelos a gente amigos vai de deixar infinitos. aqui na descrição do vídeo também o seu contato no Insta. Sim, Ah, show de bola, show de bola. meu amigo, eu só tenho palavras para te agradecer essa história enriquecedora que você compartilhou, tão inspiradora, né? Meus pais também são do Nordeste, meu pai de Pernambuco, minha mãe de Maceió, e você trazendo essa história assim, meu coração fica tão quentinho, sabe? De também Uhum. ouvir, de relembrar as histórias que eles me contam. Então, para mim foi especial por tê-lo aqui, especial pela sua história, que foi extremamente, né, nostálgico e conectada com a minha história também. Muito obrigada, e eu tenho certeza que o pessoal do outro lado também está se inspirando e se motivando com a sua história, por essa gratidão e observando mais essa questão dos 3 P's, né? Pessoas precisam de Aham, pessoas. Obrigada mesmo. exatamente. Que isso, Lu, eu que agradeço. Na verdade, eu sempre quis expor essa história para várias pessoas, né? Mas mesmo para agradecer, né? Para ser grato. Eu sei que tem muita gente ainda que eu preciso agradecer, mas acho que meus pais e a minha esposa merecem essa exposição.
né? Principalmente para eles saberem que realmente eu valorizo tudo isso que eles me proporcionaram e graças a eles eu sou quem eu sou hoje, né? Primeiramente graças a mim, mas se eles não estivessem na minha vida, provavelmente poderia ser diferente, não seria tão fácil, né? Que nem foi, porque graças a eles eu consegui, eles foram tirando, me ajudando a tirar as pedras do caminho junto comigo. Parabéns por essa gratidão e esse reconhecimento. Te agradeço mais uma vez e já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade e uma próxima história sua, tá bom? Obrigada mesmo, meu amigo. Valeu, Lu. Brigadão, viu? Valeu mesmo, de verdade. Foi ótimo conversar aqui nessa manhã contigo. Ai, que ótimo. Um beijo e até mais. Obrigada. Beijo, mocinha. Até. Wesley, meu amigo. Ai, que história que deixou meu coração quentinho. Muito obrigada por compartilhá-la conosco, esse pedacinho da sua vida. E é tão interessante porque você é uma pessoa que a gente gosta de graça. E você é uma pessoa forte, simpática, solícita, né? Então você sempre está ali disposto a auxiliar, a acrescentar na vida daqueles que estão à sua volta. E conhecendo um pouquinho mais da sua história, a gente consegue também perceber de onde vem toda essa energia que você transborda. Então, muito obrigada por nos trazer essa história, né? E nos inserir um pouquinho aí nessa vida linda e da sua família. Obrigada mais uma vez. Obrigada a cada um de vocês que ficou conosco até agora, participando dessa história. Então, se essa história fez a diferença para vocês, ou vocês conhecem alguém que podem ser auxiliados, né, com essa história, por favor, compartilhem e eu espero vocês na semana que vem com mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!